Muito boa noite, a paz do Senhor. Hoje também estamos aqui de volta para poder seguir a nossa leitura da Bíblia. E hoje estamos já terminando o livro de Juízes, os capítulos 20 e 21. E vamos também terminar o livro de Ruth, que são somente 4 capítulos. E vamos começar já com a primeira de Samuel, os primeiros 4 capítulos. Então hoje temos muita coisa para fazer, assim que vamos logo ler a passagem de hoje. Vamos pôr na tela a passagem para poder começar a leitura de hoje. Diz assim a palavra em Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram e de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disseram os filhos de Israel: falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos os sois filhos de Israel, daí aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada. Afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel afora de Benjamim 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais
18.000 homens, todos os que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotá-los diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto à penha de Rimon. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom. E feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam puseram a fogo. Capítulo 21. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar,
e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide e ao fio de espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimon, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E assim temos terminado o livro de Juízes. Agora vamos passar ao livro de Ruth, e para fazer uma pequena introdução, como nós temos visto já, os livros históricos que nós conhecemos, os livros históricos são os livros que vão começar a dar uma ideia, mais que ideia, uma figura do que vai acontecer depois. Mas isto em todos os livros históricos, né, que vai desde Josué até Esther, nós temos falado de que a primeira parte, os 3 primeiros livros, que são Josué, Juízes e Ruth, são como uma introdução deste grande livro histórico. E nesta parte da introdução, sendo Josué e Juízes o central da introdução, Ruth seria somente como uma história que está em meio do tempo dos juízes. Então nós estamos vendo aqui em Ruth que é uma parte que vai dar a mesma conotação
que no tempo dos juízes, isto quer dizer que no tempo dos juízes, o que houve lá? Era um tempo onde a rebeldia do povo de Deus, enquanto os juízes estavam ainda vivos, eles não cometiam nada mal assim em frente aos olhos de Deus, mas quando terminavam a sua vida, quando já não tinha mais juízes, aí é onde eles voltavam outra vez a fazer o mal. E nos últimos capítulos nós temos visto de que se repete várias vezes esta expressão, né? E como nesses tempos não tinha rei que governasse a Israel, eles faziam o que bem parecia aos seus olhos. Então, o que eles faziam de bem, né? E isso nós temos visto, de que até na última parte, quando Mica ele ele toma as coisas de sua mãe, né? E ele faz a sua própria casa, o seu próprio reino. E, de repente, um levita que está saindo para buscar onde ficar, onde morar, que também é uma coisa que não era certo, né? Que não era correto o que estava fazendo esse levita, mas a coisa é que Mica o chama a ele para pôr a ele como sacerdote em sua casa. Então, e aí depois de fazer sacerdote na sua casa, levantam, erigem uma estátua, né, como se fosse um ídolo, um deus. E aí sobre esse deus, outra vez vão fazendo os seus sacrifícios. E tudo isso vai trazer um mal muito grande a toda a geração. Até que o israelita que nós temos visto no último capítulo, né, que se tinha levantado os homens de Gibeá contra este israelita, o qual ele tinha uma concubina e teve que matar a sua concubina. Quando morreu a sua concubina, ele cortou em 12 partes para repartir a cada tribo. É uma coisa horrível o que tinha acontecido. Por causa de quê? Porque se tinham apartado de Deus. Mas aqui em Ruth também nós vamos ver a mesma situação, que por causa dessa maldade, por causa das coisas que faziam cada um dos israelitas do povo de Israel, eles saíam conforme o que a eles bem lhe parecia. Então, Ruth também é uma das histórias que vai nos mostrar que no começo que eles agiram conforme o seu coração, que eles saíram do seu povo, saíram da sua tribo, sim, e foram aos campos de Moabe para poder viver lá, porque era melhor, a vida era melhor lá. E então a família de Elimeleque, o qual nós vamos ver agora, essa família de Elimeleque se vão mudar para essa cidade, para essa nação de Moabe, para quê? Para poder começar uma nova vida. E ali, quando a Bíblia estava dizendo de que os judeus tinham que se casar, contrair matrimônio com os do seu próprio povo e não se juntar com mulheres de outros povos para não perder o seu coração. Aí é onde Elimeleque, os filhos de Elimeleque, eles se casaram com moabitas. Então, já estamos vendo de que não estão cumprindo com as leis de Deus e estão fazendo as coisas segundo o seu pensar, segundo o seu critério, e é por isso que vemos que vai acontecer. Mas aqui o Ruth, a importância de Ruth é que este livro mesmo nos fala de uma coisa muito importante, que é a redenção, o Redentor. Na palavra em hebreu, Goel, é o Redentor, aquele que vai remir, né? Então, essa palavra Goel é a que vai ser aqui
vai tomar lugar neste livro de Ruth, onde Boaz, o qual nós conhecemos como o grande homem, né? Ele está sendo como a figura de quem? De Jesus, porque ele é aquele que vai remir esta família de Elimeleque que tinha morto, e por causa dessa morte a sua esposa, a única esposa que era Noemi, ela perde a sua família inteira e deixa que as suas noras também possam ir. Mas aí está, uma das noras, que era Ruth, ela é a que segue a Noemi de volta outra vez à sua terra, a Israel, para poder seguir vivendo. E assim é que se contrai matrimônio com Boaz, e Boaz é o que vai remir essa família de Elimeleque, né? Então, essa ideia da remissão e tudo isso é o que vai representar o que Jesus está fazendo como o nosso Redentor, como aquele que vai nos remir dos nossos pecados, né? E aquele que nos vai levantar novamente para que possamos seguir na família, né? Então, são coisas muito importantes. A figura de Ruth é muito importante aqui, especialmente porque é através de Ruth que nós vamos ver o nascimento de quem? De Davi. Através de Ruth é que vamos a poder chegar até Davi. Então, em todo este procedimento, Deus usou este livro de Ruth. Ele preparou este tempo de Ruth para trazer ao rei Davi, porque através de Davi é que vinha o Messias, né? Então vamos lá a ver novamente os capítulos de Ruth, certo? Vamos a ler então este livro. E diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora. Eu que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes, vos ieis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto. Se
outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, a sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. E não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-o e veio à cidade, e viu a sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais a Noemi: este homem é nosso parente chegado e dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é, filha minha,
que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivesses de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então, entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá cá o roupão que tens sobre ti e segura-o. E ela segurou-o, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhes pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse: como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se has de redimir, redime-a, e se houver de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então
Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua verdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a-te já valorosamente em Éfrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Assim temos terminado o livro de Ruth, e agora vamos entrar ao livro de 1 Samuel. E nós, como sabemos, 1 Samuel já é um livro onde vai começar o tempo dos reis. Então nós temos os tempos, vários tempos, né? O tempo dos patriarcas, né? Depois temos o tempo da escravidão, né? O tempo do Êxodo, o tempo no deserto, né? Que também nós conhecemos como esse tempo onde Deus tinha feito tudo enquanto para poder preparar esse povo que não estava conhecendo a Deus para que o conheçam. Então teve o tempo do deserto. Depois do tempo do deserto eles entraram a conquistar. Então é o tempo da conquista. Depois de ter a conquista é o tempo dos juízes. E depois do tempo dos juízes agora começa o tempo dos reis. E justamente neste tempo dos reis, não é que o povo de Israel eles precisavam de um rei, porque eles já tinham um rei, que é o rei dos reis. Ele era Deus. Deus era o rei sobre Israel, mas o povo de Israel, eles não queriam reconhecer a Deus como um rei. Eles queriam ter um rei visível, um rei como qualquer outra nação que pudessem governar. E então Samuel, que era um dos profetas nesse tempo, ele novamente está dando a conhecer, né, qual é o coração deste povo. Ele estava muito triste, mas Deus falou assim a Samuel: não te entristeça no teu coração, porque não te estão rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. Então Deus está dando a este povo um rei. Falou para que o deixem para ter um rei, e assim eles escolheram a Saul. Eles escolheram a Saul para ser o seu primeiro rei. E nós, no livro de 1 Samuel, nós vamos ver dois personagens, dois reis, que são Saul e Davi. Então são duas imagens totalmente diferentes. As características são totalmente diferentes. Uma que vai partir do homem. O homem é o que escolhe, e através da sua aparência. E no caso é que Saul, ele em certa maneira ele sabia
o que tinha que fazer. E ele também sabia de que ele tinha que cumprir com várias coisas para poder alegrar o coração de Deus. Mas mesmo assim, ele tinha errado em muitas maneiras que nós vamos ver. Não vou ter muito tempo para poder explicar tudo direitinho, mas através da leitura vamos ver isso, sim? Então, Saul, ele foi o primeiro rei que no começo parecia que estava indo tudo bem, mas quanto mais ia passando o tempo, mais ele se ia se desviando, se afastando do coração de Deus. E ele ia fazendo as coisas que ele queria. Ou seja, que de uma maneira ele parecia, de uma forma externa, de uma perspectiva, podemos ver que ele estava cumprindo com os mandamentos de Deus, mas depois, no fundo de tudo isso, é somente para a vista do homem, que ele estava cumprindo com a vontade de Deus, mas no fundo de tudo é que ele estava fazendo a sua própria vida, o que ele queria fazer, o que bem parecia aos seus olhos, isso é o que ele fazia. É por isso que ele foi afastado do reinado, do seu trono, e agora Deus é aquele que tem posto a Davi sobre esse trono. Então, são duas imagens diferentes, uma a qual foi disposta pelo homem e outra que foi disposto por Deus. Então essas duas imagens vão se diferenciar e nós vamos ver através deste livro como é que Deus vai agir em meio de tudo isso. Mas o que realmente 1 Samuel quer dizer é que por mais que tenha um rei visível, um rei que seja um homem que pode estar posto como rei no trono da nação, de trás e em cima desse rei está Deus, o qual é ele, o verdadeiro rei que está sobre este povo de Israel. Então, nós temos que aprender de que por mais que nós estamos debaixo de alguma autoridade, nós temos que entender de que tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus é o que está em controle de tudo. É por isso que nós podemos ter esperança. Então vamos lá a poder começar com a leitura de 1 de Samuel, capítulo 1. E assim vamos lá até o capítulo 4. E diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineas, dos dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Elcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a agitava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada
quebrada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Elias e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram a sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino ali. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde o cerco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele, na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não
por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano la trazia quando com o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê a semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o homem. Os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber que o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Fineas, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido, e será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou
eu a fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens aos filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio, e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se
e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Palavra de Deus, amém. Hoje então temos chegado até aqui, até o capítulo 4, e amanhã já vamos a seguir com o capítulo 5 até o capítulo 14. Bom, que tenham uma ótima noite, mas antes de encerrar este tempo, vamos fazer uma oração para poder terminar com esta sessão. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, através de Ruth, nós temos visto, Senhor, como você, Senhor, nos tem elegido, Senhor, e por mais que nós estamos perdidos, Senhor, já não tínhamos esperança, assim como Noemi, Senhor, não tinha esperança, Senhor, e quando voltou para a sua casa, para a sua terra, para o seu povo, Senhor, também, Senhor, na verdade não tinha nenhuma esperança de viver, e é por isso, Senhor, que ela queria ser chamada Mara. Mas, Senhor, você, Senhor, não se esqueceu da tua graça, Senhor, da sua misericórdia, da tua promessa, Senhor, e você, Senhor, fez lembrar desse sistema de Goel, Senhor, o sistema de remidor, pelo qual, Senhor, hoje também, Senhor, nós lembramos, Senhor, que somente é pela cruz de Cristo Jesus que hoje nós que estávamos destinados, Senhor, a uma morte eterna, uma morte, Senhor, que nós não podíamos, Senhor, ser salvos, mas por causa de Cristo Jesus, o qual nos tomou e nos remiu. Hoje, Senhor, podemos ser parte, Senhor, da tua família. Pai, também, Senhor, faça que sempre possamos estar diante de Ti, Senhor, assim como Samuel estava diante de Ti, Senhor, crescendo em conhecimento, Senhor, em estatura, Senhor, também, Senhor, ele desejando fazer tudo enquanto ele aprendia. Senhor, assim também nossos corações, quanto mais esteja contigo, Senhor, quanto mais esteja unido com Cristo, possamos nós estar juntamente contigo, Senhor, vivendo contigo para fazer tudo aquilo, Senhor, que possa realmente alegrar o teu coração. Por isso, Senhor, nesta noite te pedimos, Senhor, que possas nos visitar novamente e darmos um coração mais firme, Senhor, para poder viver de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e tenham um bom descanso. Nos vemos amanhã. Tchau.